Oi, eu sou Elisângela, tudo bem com vocês? Porque antes de continuar esse vídeo, vocês se inscrevam no meu canal, compartilha, comentam, assistam os outros vídeos. E eu quero dizer que vai ter mais vídeo pra vocês aqui. Eu vim aqui contar um pedacinho de como eu comecei, né, no ramo da moda, no ramo da indústria. Hoje trabalho como modelista, mas eu comecei em 2006 como pilotista. Eu já aprendi a costurar sendo pilotista. Mas assim, eu comecei a costurar sendo muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, né? A minha família já é uma família com muitas costureiras, né? Minha mãe costurava, minha tia, né, até hoje, a minha avó. Então eu cresci na casa da minha avó, sabe aquelas máquinas que tem aquela caixa? E eu me escondia ali, eu ficava brincando com os retalhos. Então eu cresci nesse meio, né, da moda, costura e tudo mais. Eu lembro que eu tava naquela fase da adolescência que vai entrando a juventude, mas eu não queria aquela roupa de adulta, né? E também não queria aquela roupa infantil. E aí eu pegava uma roupa meio termo e adaptava pro meu corpo, porque eu era muito magra, muito magra. Então eu tinha que ajustar todas as minhas roupas. E eu fui aprendendo a costurar pra ajustar as minhas roupas. Estraguei muita roupa, né, no começo. A primeira roupa que eu tentei overlocar, eu cortei ela bem no meio, porque acabou pegando. Eu sabia que a overlock cortava, mas eu acabei não tendo cuidado, porque eu não tinha experiência nenhuma com a máquina. Eu fui por mim mesma, eu sabia já ligar a máquina, mas eu não sabia dominar ela, né. A minha tia morava com a gente, né, morava na mesma casa que os meus pais, e ela que me incentivava mais, e ela que me ensinou praticamente tudo. No começo, assim, da costura, né? Então, sempre fui muito curiosa, muito, assim, determinada a fazer do começo ao fim. E ela me ensinou, porque ela fez um curso de modelagem e ela precisava de alguém para ajudar ela a pilotar. Então, assim, ela me ensinou a mexer nas máquinas e ela foi me ensinando a montar a peça piloto para ela. Então, eu já aprendi sendo pilotista, o que é ótimo. Eu quis entrar na indústria numa fábrica de roupas que tinha aqui perto da minha casa. A gente se mudou para um bairro e esse bairro novo, né, construíram várias confecções. Tinha uma confecção de jeans, acho que 2 confecções de jeans, e aí abriu uma confecção que era malha, que era só roupa de malha. E eu sabia costurar na overlock. Então, depois de aprender, de começar a pilotar para minha tia, ela mesma me incentivou a ir procurar emprego lá nessa fábrica, né, que abriu na época. E eu fui mesmo, assim, sem muita experiência. Eu nunca tinha trabalhado fora, né? Eu, no máximo, montava 2 ou 3 peças piloto pra minha tia. Eu ficava só na overlock. Nas fábricas funciona assim. Você fica na overlock, se você é overlockista. Então tem várias overlocks e várias overlockistas. Aí se você tem domínio sobre a máquina reta, você vai trabalhar só na máquina reta e ficam várias mulheres trabalhando na máquina reta, outras na galoneira e assim em diante, né? Cada pessoa que é especialista naquela máquina vai trabalhar naquela máquina. Ela não trabalha em várias máquinas, ela não monta a roupa do começo ao fim, ela faz só aquele processo de overlock, que era o meu caso. Mas, como eu sempre fui muito curiosa, já sabia ali montar uma peça piloto, então eu comecei a mostrar que eu sabia fazer. Então, quando às vezes faltava uma retista, eu falava assim, posso fazer esse serviço de reta aqui? Às vezes eu terminava o meu trabalho e ficava acumulando ali um trabalho na reta, porque a retista daquele dia tinha faltado. E aí um dia eu falei, posso fazer aqui? Posso entrar nessa máquina? Porque eu já terminei o meu trabalho na overlock. Aí a menina lá, que era gerente de produção, falou, pode. Eu sentei na reta e ela viu que eu sabia fazer aquele processo de reta. Então, de vez em quando, ela me chamava ali quando precisava. Até que ela perguntou se eu sabia mexer na galoneira. Eu não sabia muito, eu não gostava muito da galoneira. Até hoje eu não gosto, porque elas... Eu acho que a galoneira é igual a impressora, sabe? Implica comigo. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos de galoneira também. Então acabou que eu comecei a dominar todas as máquinas ali na fábrica. E as pessoas perceberam. E aí eu comecei a ficar amiga da modelista. Eu pedi pra ela pra eu montar uma peça piloto. Se ela deixava eu montar uma peça piloto. Ela falou que sim. E eu comecei a montar uma peça piloto, então quando eu tinha alguma dúvida, eu não sabia o que era, eu ia lá, perguntava pra ela, ela me explicava o que eu tinha que fazer, eu subia, montava e entregava pra ela, ela, nossa, ficou ótimo. Então assim, eu comecei a pegar um pouco de peça piloto, eu terminava o meu trabalho, tinha uma peça piloto, eu ia lá e fazia no dia, vamos supor.
E eu sei que eu saí dessa fábrica, eu já tava assim, praticamente a pilotista da fábrica, né? Porque eles viram que eu sabia fazer. Então, assim, eu nessa época eu não me importei de receber um salário de overlockista e fazer peça piloto, porque a pilotista ela ganha mais. Mas eu não me importei com isso, porque o que eu queria era aprender. Eu queria muito aprender tudo. E aí eu saí de lá dessa fábrica, né? A fábrica fechou, eu saí. E eu fiquei um tempo sem trabalhar nas fábricas, em fábrica, né? Eu fui para outro ramo, eu comecei a trabalhar com bancos, com empréstimos, né? Oferecendo empréstimos. Mas nesse meio tempo, fiquei 2 anos sem trabalhar com especificamente empregada, né, dentro de uma fábrica, mas eu atendia na minha casa. Eu trabalhava fora, mas fazia uns bicos de costura, né? Pegava alguma costura de amiga, vestido, de festa. Às vezes a pessoa ia num casamento queria uma roupa mais que não fosse muito trabalhosa também, né? Que eu não pegava quando era muito trabalhosa, que eu não confiava muito assim no meu taco, não. Mas eu pegava, eu fazia muito roupa pra mim, pra família. Então eu nunca parei, desde que eu comecei, assim, mesmo a que eu aprendi a costurar, eu nunca parei. E aí eu saí do banco, né, e consegui um emprego como pilotista mesmo, dentro de uma fábrica. Era a minha tia, que sempre me ensinou tudo, que era modelista lá, e ela precisou de uma pilotista. A pilotista que tava lá saiu, se não me engano, faz muito tempo. E ela me chamou e eu fiquei 3 anos, foi. Então, assim, nesse meio tempo, eu sendo pilotista, eu comecei a super me interessar por modelagem. Eu queria aprender tudo de modelagem porque eu achava muito legal a minha tia pegar aquele papel e aquele papel que tinha uma forma super estranha às vezes, transformar naquele modelo. Eu ficava muito curiosa. Às vezes eu montava a peça piloto e eu ficava assim, tia, como que você fez isso? Porque o que você fez para dar esse efeito aqui? Ela ia, me explicava e às vezes eu tentava reproduzir pra mim. Eu comecei a assistir tutoriais, comecei a assistir vídeos, eu comecei a me interessar por isso, né, por modelagem. E nessa fábrica que eu fiquei, eu cheguei na minha patroa e pedi pra ela me pagar um curso de modelagem. E ela pagou um curso pra mim. Eu fiz o meu primeiro curso de modelagem, mas era aqueles cursos mais voltado para mulheres que queriam fazer roupa para si mesma, aquelas mulheres que queriam fazer costura sob medida, aquela coisa mais caseira, não era uma coisa industrial, sabe, do qual eu já estava acostumada a ver. E eu queria uma coisa industrial. Fiz o curso, e o curso incluía corte, modelagem, né, modelagem, corte e costura. E a modelagem ainda era ainda tinha um pouco de insegurança, não sabia nada praticamente. Sabia uma pouco de coisa, mas não sabia, né, vamos dizer. Então eu aprendi um pouquinho de modelagem lá. E o corte e a costura eu já sabia, porque eu que cortava as peças piloto e eu que costurava as peças piloto. Então acabou que eu terminei o curso em 30 dias e o curso era só pra malha, só pra tecido de malha. Beleza. Aí a minha tia saiu dessa fábrica e eu pedi pra dona me contratar como modelista. E ela me contratou como modelista. Eu fiquei no lugar da minha tia. E aí a fábrica tava meio que fechando, sabe? Meio que acabando, assim. Então eu conseguia modelar e pilotar. Então eu era modelista e pilotista nessa fábrica. Então também foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. A fábrica fechou. Eu saí de lá. E aí eu decidi fazer um curso mais industrial, mais profissional, né? Pra eu ser uma modelista, eu queria montar o meu ateliê em casa e eu queria vender as modelagens lá na minha casa. Então eu fui no Senai, que já é referência, né, em moldes industriais. Eu fui lá e fiz um curso, todos os cursos de modelagem que tinha. Eu fiz o curso básico que tinha lá, fiz o curso de interpretação, fiz todos que tinha disponíveis. Eu fiz na época. E eu fiquei 6 meses com o meu ateliê. Eu reformei o meu quarto, que era lá na casa da minha mãe. Eu transformei o meu quarto num ateliê. Nessa época, né, eu tava casando, então o meu quarto ficou vazio, porque eu casei, fui morar fora da casa da minha mãe e o meu quarto virou o ateliê. E aí eu montei meu ateliê e comecei a oferecer os trabalhos de modelagem. Eu comecei a oferecer para as pessoas que eu conheci enquanto eu trabalhava nas fábricas, né? Porque eu conheci muita gente, muita indicação de boca a boca. Nessa época não tinha Instagram pra você patrocinar, pra você postar, não tinha isso.
Até tinha, mas ninguém fazia. O Instagram tava no começo. Só quem postava era as blogueiras. Então, assim, o pessoal tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. Ninguém sabia criar conteúdo nessa época. Era bem no comecinho do Instagram. As pessoas começaram a gostar. E aí uma pessoa me procurou. Falou, nossa, ela gostei do trabalho dela, eu vou contratar. E aí eu fui contratada para outra fábrica. E fiquei mais 3 anos em outra fábrica como modelista. E nessa fábrica eu era só modelista, tinha pilotista contratada. E nessa fábrica eu só fazia moldes mesmo. E assim, essa fábrica que eu fiquei, essa última, né, que eu trabalhei, foi uma escola. Porque lá faziam todos os tipos de tecido. Lá tinha alfaiataria, malha, tecido plano, modinha, moda casual, moda atemporal. As modinhas da época, sabe quando estoura uma moda assim, que tá todo mundo usando, eles faziam. Então eles fabricavam de tudo, de tudo. Era uma loucura, né? Porque eu tinha que me virar nos 30, eu tinha que aprender a modelar tudo e entregar o trabalho, né? Foi assim, era uma loucura mesmo, gente. Muito estressante, mas era muito legal. Eu saí de lá, assim, sabendo muita coisa. Porque eu aprendi na prática, sabe? Eu não sabia não, gente. Às vezes ela chegava com o modelo, eu sabia a base, né? Eu fiz o curso, eu sabia como fazer. Mas às vezes ela me entregava uns desenhos que a menina criava, que tinha estilista lá também. Ela entregava o desenho e eu olhava para aquele desenho e pensava, por onde que eu começo? E agora? O que eu faço? Então, assim, quando acontecia esses desafios, eu ia procurar na internet. Eu ia para a internet procurar tutorial. Eu ficava feito louca, pesquisando, ligando, perguntando pra minha tia, como que eu chego nesse resultado? Ligava pra minha professora até hoje me ajuda. Professora, olha, eu tô com esse desafio aqui, eu tô com esse molde pra fazer, mas eu não sei, esse detalhe aqui eu não sei por onde começar. E ela me guiava. Então, assim, eu sempre procurei aprender, sempre. Até hoje, eu sempre procuro aprender. Eu não sei tudo, gente. Então, estudando o tempo inteiro. A moda, assim, ela tem muita variação, né? Muita coisa. É um universo enorme, muito grande, que é impossível você saber tudo. Então, todos os dias eu aprendo alguma coisa com alguém. E esse é o meu objetivo, inclusive, aqui, com esse canal, porque eu quero compartilhar o meu conhecimento, porque eu gosto de compartilhar, né? Eu gosto. E aí eu engravidei e decidi montar o meu ateliê em casa de novo, porque eu não queria deixar o meu bebê para trabalhar fora. Então, eu decidi montar o meu ateliê e estou até hoje com o meu ateliê. Não voltei mais para fábricas. E hoje eu trabalho só como modelista. E eu comecei, gente, já tem 16 anos essa longa história, né? E hoje eu trabalho só com moldes pronta entrega. Eu tenho um ateliê onde eu fabrico os moldes, eu faço as modelagens, monto uma peça piloto e eu vendo aquele molde para quem quiser. Quem quiser comprar, tá lá disponível. Chama Modela e Veste Ateliê. Se você quiser seguir lá no Instagram, vai lá, curte, comenta, compartilha, compra, que eu vou adorar atender você. E eu acho que é isso, um pedacinho da minha história. Comenta alguma coisa aqui, como que foi também pra vocês, se vocês também se identificam com alguma coisa da minha história, e se vocês gostaram e se vocês se sentiram inspiradas aí a começar, a continuar, a não desistir. E é isso, fica aí com um pouquinho da minha história pra vocês.